Então, ó, a gente parou aí, né? Que não vai ter diferença, porque a posição da ramificação ela vai ser a mesma. Outro exemplo, quando nós temos insaturação, a cadeia principal, então, além de ela possuir maior quantidade de átomos de carbono, maior quantidade de ramificações, nós devemos incluir a insaturação na cadeia principal. Não tem como a minha cadeia principal não possuir a insaturação, tá certo? Ela deve estar lá, contida na insaturação, na cadeia principal. Então tá aí, ó. A minha cadeia principal em azul, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Por quê? Porque é ela que contém aí a minha insaturação. Poderia ser a outra 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Só que ela teria uma insaturação só, uma ramificação só, desculpa, teria uma ramificação só. E no caso, se for linear, vai ter o quê? 2 ramificações. É o que eu falei, além de conter a insaturação, deve ser a que possui a maior quantidade de átomos de carbono e maior quantidade de ramificações. Continuando. Não existe ramificação na ponta de cadeia. Por que não existe ramificação na ponta de cadeia? Ponta de cadeia, gente, é carbono de qual tipo? Primário. Se é carbono primário, a cadeia ela vai ser o quê? De qual tipo? Normal e não ramificado. Então, para ser ramificação, tem que ser o quê? Carbono de qual tipo? Terciário ou quaternário. Às vezes o aluno ele tem o hábito de falar, mas isso aqui na ponta não é ramificação, não. Não é. Faz parte da cadeia principal. E aí, o que a gente não pode confundir? Cadeia carbônica com cadeia principal. Apesar de serem conceitos parecidos, a cadeia carbônica ela é um todo, tá? A cadeia carbônica ela contém o quê? A cadeia principal e as suas ramificações. Já a cadeia principal ela não envolve todos os átomos de carbono, né? Porque ela não inclui as ramificações. A cadeia principal ela só é responsável pela nomenclatura da cadeia carbônica. Ficou claro essa diferença de cadeia carbônica para cadeia principal? Sim. Sim. Então, vamos às regras. Regras para hidrocarbonetos ramificados. Primeiro, localizar a cadeia principal. Segunda regra, numerar os carbonos da cadeia principal. E aí, quando a gente numera os carbonos da cadeia principal, para a gente decidir por qual extremidade ela deve começar a numeração, a gente tem que seguir uns critérios, umas regras, que essas regras elas devem obedecer sempre à regra do menor número possível. O que significa isso? A gente tem que começar a numerar a cadeia principal sempre próximo da insaturação, quando a minha cadeia for insaturada. Se a cadeia ela for saturada, a gente sempre vai começar pela extremidade mais próxima da ramificação. Terceiro critério, escrever o número de localização da ramificação
E a seguir, sempre separando com o hífen o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. E, por último, escrever o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal, separando do nome da ramificação por um hífen. Então, primeiro exemplo. Tá aí, ó. Identifiquei a minha cadeia principal. Minha cadeia principal tem 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono, a gente já sabe que é o pente. Só tem ligação do tipo simples? Só. Então, eu já sei que é o AN. Então, é o pentão. E é um hidrocarboneto, só contém carbono e hidrogênio. Então, vai ser o pentano. Tá aí. Identifiquei a minha cadeia principal, é o pentano. Mas a gente tem uma ramificação em qual posição? Na posição 2. E essa ramificação possui quantos átomos de carbono? Um só. Então, como que vai ficar a nomenclatura para esse hidrocarboneto? 2-metil-pentano. Sim? Sim. E aonde que está o difícil que o Ângelo estava falando? Tá vendo, Ângelo, como é fácil? Agora eu comecei a entender, entendeu? É, porque quando você pega para ler sozinho assim, né? De fato, eu falei, meu Deus, coitado, gente. Por isso que eu quis voltar nisso aí. Segundo exemplo, temos aí, ó. A gente vai começar, a gente tem duas possibilidades. Começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Como a extremidade mais próxima da ramificação é da esquerda para a direita, a gente começa a numerar da esquerda para a direita aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que ficaria o nome aí? 3-metil-hexano. Temos um outro exemplo aí. Nesse terceiro exemplo, tanto faz começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Porque em ambas as direções, a ramificação vai ficar na posição 3, no terceiro exemplo. Então, não faz diferença, e aí o nome ficaria 3-metil-pentano. Agora, quarto exemplo. Se eu tenho duas ramificações iguais, como vocês estão vendo aí, uma na posição 2 e uma outra na posição 3. Então, eu vou numerar, vou separar por vírgula, e aí eu vou chamar de quê? 2,3-dimetil. Por que dimetil? Agora eu vou utilizar o prefixo di para a ramificação, porque as duas são o quê? Iguais. Tanto a da posição 2 quanto a da posição 3 é o quê? Metil. Então, eu chamo de dimetil. E aí, dimetil-pentano. Tudo bem? Pode passar? Pode. Quinto exemplo. Mesma coisa. Na posição 2, eu tenho duas ramificações do tipo metil, só que uma está acima, a outra está abaixo. E aí eu vou ter que... Ah, Cristiane, eu posso simplesmente colocar o 2-dimetil-pentano? Não. Eu tenho que repetir a numeração. Então, eu tenho que botar lá 2,2-dimetil-pentano, do jeito que está aí. O sexto exemplo, mesma coisa. Agora eu tenho 2 grupamentos metil na posição 2 e um na posição 3. Então, eu tenho que separar a numeração por vírgula. Então, é 2,2,3. E aí, de novo, olha o prefixo lá, tri.
para indicar a quantidade, que eu tenho o quê? 3-metil, né? Então, eu vou botar lá, trimetilpentano. Professora, Oi? e se for, tipo assim, duas ramificações, uma é metil e outra é, sei lá, qualquer outra parada diferente, como é que vai ficar? Etil, por Vai ficar... exemplo. Então, se É, uma for metil e a outra for etil, primeiro, Ângelo, eu vou ter que começar a numerar da que tiver mais perto, da ramificação que tiver mais próximo. Ah, mas, Cristiane, as duas estão na posição 2. O metil está na posição 2, da esquerda para a direita, e o etil está na posição 2, da direita para a esquerda. Eu vou começar da onde? Eu vou utilizar o critério de ordem alfabética. Então, eu vou começar a numerar que o menor número esteja em qual ramificação? No etil, que é o que vem primeiro, de acordo com a ordem alfabética. Aí eu vou botar lá, assim, por exemplo, 2-etil, traço, 5-metil, pentano. nossa, Entendeu? entendi. Então, além de olhar o distanciamento, se eu tenho duas ramificações na mesma posição, aí eu vou ter que olhar a ordem alfabética. Ah, mas e se for tudo metil? Aí, tanto faz. Aí eu posso numerar 2,5 dimetil normal. Tá? Sétimo exemplo aqui, que é o que eu acabei de falar, as duas são metil, então tanto faz o numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Oitavo exemplo aqui, ó, acabamos de falar, olha o oitavo exemplo aqui, ó. Temos a cadeia principal, só que em um eu tenho o quê? O metil na posição 3. Se eu for numerar de cima para baixo, o etil já não vai estar na posição 3, ele vai estar o quê? Na posição 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que começar lá de baixo para cima, porque o metil ele vai possuir aí a menor numeração. 3. A ramificação está mais próxima aí da extremidade. E na hora de nomear, eu vou começar a nomear qual ramificação? Etil primeiro. 5-etil, 3-metiloctano. Por quê? O etil ele tem que seguir o critério de ordem alfabética. Sim, gente? Sim. Agora, professora, Ah, outra dúvida. Por exemplo, se você me dá esse nome, 5-etil, 3-metiloctano, e quer que eu, tipo, monte a estrutura da cadeia, certo? correto. Como que eu vou Você saber que a começa cadeia pela cadeia principal... principal. Eu sei, mas como que eu vou saber que ela é torta? Tipo, ela não Ah, é não linear, precisa, assim? não precisa, Ângelo. Não precisa. Não Tá, precisa. então esse negócio dela ser torta é só inútil mesmo. É só... Não, não é inútil, não. Só... É a questão que deu pra gente Por ali que ela é torta? não significa, por via de regra, que tem que ser dessa maneira, não. Então ela só é torta porque quiseram colocar ela torta pra Para a dificultar. gente identificar isso aí, para dificultar a nossa vida. Tá bom. Tá bom? Quer ver? Olha Tá. só, vamos fazer aqui. Agora a gente vai fazer ao contrário. 8 carbonos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos na posição 3 metil. 1, 2, 3. Na posição 3, o metil. E na posição 5, o etil. 3, 4, 5.
Tá aqui, ó. Mesma estrutura. Conseguiu ver? Sim. Mesma estrutura. Ah, mas poderia ser, vamos ver se eu vou contar torto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Tem menor quantidade de carbonos. Então, não tem como ser todo. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Tá? Então, é mais simples que a gente pensa. Continuando. Então, ó, nono exemplo. Os prefixos di, tri, tetra, penta, hexa, sec, terc também servem, né? Quando a gente... Ou melhor, servem não, devem ser ignorados quando a gente for ordenar em relação à ordem alfabética. Tá? Então, por mais que eu tenha um dimetil, mas o D vem primeiro. Não, a gente tem que ignorar a quantidade de e seguir o critério do metil, o M aí, que vai entrar por ordem alfabética, para eu dar nome aí à minha cadeia principal. 10º exemplo. Que são, agora a gente vai falar dos graus de prioridade. Quando eu for numerar a minha cadeia principal, quem tem prioridade vai ser sempre a insaturação. Então, eu tenho que começar a numerar sempre da extremidade mais próxima da insaturação. Então, se a gente observar aí o 10º exemplo, eu poderia numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque da esquerda para a direita, o carbono 2 estaria na ramificação. Mas quando eu tenho na mesma cadeia insaturação e ramificação, a ramificação ela sempre vai ter prioridade diante da ramificação. E aí, qual seria o nome aí? 3-metil traço but traço 1 traço eno. O que significa esse 1 aí? Agora, gente, além de eu nomear as ramificações, eu também tenho que colocar a posição da insaturação. E se vocês observarem, a minha insaturação, que é a minha ligação dupla, ela está entre o carbono o quê? Entre o carbono 1 e 2. E aí eu sempre vou utilizar o quê? O menor número possível para indicar a posição da minha insaturação. Por isso que o nome vai ficar aí o quê? But-1-eno. Ok? Meu Deus do céu. Tá bom. Porque, por exemplo, olhem aqui no quadro. Se eu tenho uma insaturação aqui, ó, aí eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5. Seria o quê? Pente, traço. Entre o 2 e o 3 eu tenho uma insaturação, que é a ligação dupla. Então, entre o 2 e o 3 eu vou utilizar o menor número possível. Então, 2, traço de novo, eno. Seria o penteno, mas esse 2 está indicando que a minha ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3. Tá? Então, ó. Professora, Oi. a gente tem aula de matemática agora. Que pena. Então tá. Vamos encerrar aqui no 10º exemplo. Aí na nossa próxima aula a gente continua daqui. Tudo bem? Tá. Um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Professora. E muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês hoje. Tchau. Tchau, tchau. Ok, beijo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.